O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Gustav Jung é o fundador da psicologia analítica e revolucionou o campo com sua exploração profunda do inconsciente através de seu confronto com o inconsciente. Embora muitos neguem e se concentrem apenas no lado da luz, é um fato que todos nós passamos por tempos sombrios à medida que somos gradualmente assaltados e superados pelas provações e tribulações da vida. Jung escreve que já é hora de percebermos que é inútil louvar a luz e pregá-la se ninguém puder vê-la. É muito mais necessário ensinar às pessoas a arte de ver. Está se tornando cada vez mais comum exibir apenas as partes agradáveis e destaques de nossas vidas. Esta unilateralidade cria uma visão artificial da vida em que nosso lado negro é enterrado e considerado um tabu na sociedade, e à medida que vemos outras pessoas com suas vidas aparentemente incríveis, ficamos ainda mais ressentidos e desapontados conosco mesmos, vemos nosso comportamento socialmente inaceitável e tentamos esconder nossas emoções e contradizer nosso verdadeiro eu. Forma a persona, uma falsa máscara social que nos faz parecer mais simpáticos aos outros em detrimento da nossa estabilidade mental e que acaba afetando negativamente toda a nossa vida. Inconscientemente deixamos que outras pessoas vivam a nossa vida por nós e nos tornamos inautênticos, meros números na multidão. É impossível progredir em direção à autorrealização se nos apresentarmos como alguém diferente de quem realmente somos, quando percebemos que temos vivido uma mentira. A falsa máscara se quebra e ficamos cara a cara com o vazio do nosso eu, que pode resultar numa crise existencial. A autenticidade abre o caminho para a autorrealização. Com uma visão radicalmente honesta da vida, podemos progredir em direção à totalidade psíquica, reconhecendo o nosso lado negro que a maioria das pessoas não suporta olhar. Não devemos reprimir a nossa escuridão, mas sim confrontá-la. Ninguém é perfeito e assumir a responsabilidade de reconhecer isso pode trazer alívio aos outros e uma sensação de que eles não estão sozinhos. Jung escreve que não há luz sem sombra e não há totalidade psíquica sem imperfeição para se completar. A vida clama não pela perfeição, mas pela completude, e por isso é necessário o espinho na carne, o sofrimento dos defeitos sem os quais não há progresso nem ascensão. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A persona, bem como todos os nossos defeitos, inseguranças, repressões e memórias há muito evitadas, alimentar e formar a nossa sombra, o lado obscuro desconhecido da nossa personalidade. A sombra é tudo o que não desejamos ser. Ela nos segue durante toda a nossa vida, tanto literal como metaforicamente. Podemos tentar ignorá-la conscientemente, mas sempre fará parte da nossa personalidade inconsciente. Não é algo desapegado, coisa que pode ser evitada, faz parte de você. Ir contra a sombra significa ir contra si mesmo. Todos somos capazes do bem e do mal, essa é a única realidade. É importante saber quanto bem podemos fazer e quais crimes cometemos. Ser capaz de saber disso, escolher não fazer o mal, essa é a verdadeira posição moral. A sombra é comumente confundida com um inimigo ou uma entidade maligna. No entanto, é exatamente como qualquer ser humano que às vezes resiste ou às vezes dá amor. Seja qual for a situação que a sombra exija, torna-se hostil apenas quando é ignorado ou mal compreendido. Um pesadelo frequente consiste em ser perseguido ou confrontado por um monstro assustador ou figura sombria, mas quando alguém confronta a figura e a questiona, ela começa a assumir uma aparência amigável. Para honrar e aceitar a nossa sombra é um profundo disciplina espiritual. A sombra de uma pessoa agressiva contém ternura, relacionamento e sinceridade, enquanto a sombra de uma pessoa tímida seria assertiva, responsável e confiante. Tem um papel compensatório e representa tudo o que nos falta. A sombra contém ouro puro como visão psicológica, esperando para ser integrada à nossa personalidade. Esse ouro interior é todo o nosso eu potencial e ideal que todos nós admiramos na vida e nos esforçamos para nos tornar, e por essa razão a sombra é nossa aliada na jornada da vida. Quanto menos reconhecemos nossa sombra, mas ela é suscetível de certamente rompeu em um momento de inconsciência. Todos carregam uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela se torna. Na história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Jekyll tenta reprimir seu lado negro, mas em vez disso acaba cedendo vida para Shadow Hyde, que assume o controle sobre ele como uma personalidade autônoma e realiza atos malignos contra sua vontade. A dissociação assume a forma de uma mudança física e não como na realidade um estado psíquico interno. Devemos ser nós quem integra nossa sombra e não o por outro lado. Falamos sobre sermos capazes de nos controlar, mas o autocontrole é uma virtude rara e notável. O resultado de ignorar nossa sombra é a projeção psicológica, onde inconscientemente atribuímos nossos próprios pensamentos e sentimentos inaceitáveis a outras pessoas. Apontando o dedo para outras pessoas, reduzimos o desconforto e a ansiedade sobre nós mesmos e evitamos assumir a responsabilidade de admitir que estamos errados. Nosso mundo assume uma existência ilusória e o que está sendo tecido é um casulo que no final nos envolverá completamente.
Também pode afetar negativamente os relacionamentos que temos com nossos amigos ou entes queridos que muitas vezes consideramos garantidos, não valorizamos o que temos até perdê-lo e, quando o fazemos, o mundo inteiro assume uma aparência de cachorro e caímos em uma depressão cheia com tristeza. O ódio por si mesmo e a projeção de arrependimento também podem aparecer coletivamente quando as pessoas pensam que são elas que estão errados e devem ser combatidos contra a tendência de ver uma sombra. Numa pessoa específica ou num grupo de pessoas é o aspecto mais perigoso da psique moderna. A sombra coletiva acaba por levar à guerra. O caos econômico, atinge a intolerância racial e o mais assustador parte é que as pessoas desconhecem totalmente que estão imersas nela. Nossas boas qualidades permanecem adormecidas até que reconheçamos a existência de nossa sombra pessoal. Toda a nossa energia está em nossa sombra e ignorá-la nos faz sentir sem vida, exaustos e preguiçosos. Um confronto com uma sombra preenche outra. Obter energia e resistência que possamos usar para nossas tarefas e trabalhos diários. Isso pode ser feito através do trabalho com a sombra, a prática que inclui a autoconsciência, observando as próprias reações emocionais, sendo radicalmente honesto e prestando atenção aos próprios sonhos. O paradoxo da existência humana é que para experimentar a luz e a verdadeira felicidade devemos descer às trevas. A verdadeira fonte de luz é aquela que perdura e continua. Arder nas profundezas da escuridão. A figura do curador ferido é aquele que está em casa na escuridão do sofrimento e encontra luz e recuperação. Uma espécie de depressão criativa que é o grito da alma por crescimento. Não devemos tentar curá-la porque ela nos cura. Devemos experimentar o que significa, o que tem a ensinar e qual é o seu propósito. Que esta figura xamânica aprendeu a curar-se e encontrar o ouro em sua sombra e trazer a sabedoria para seu povo. Paramos de temer a escuridão quando sabemos que a fênix em nós ressurgirá das cinzas, pois somente aquilo que pode destruir a si mesmo está verdadeiramente vivo, tornando-se nosso eu autêntico e integrando-se nosso lado negro. Também podemos nos tornar conscientes da sombra coletiva e não sermos vítimas dela. Isso nos permite influenciar positivamente outras pessoas a fazerem o mesmo, melhorar nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. As pessoas muitas vezes perguntam a Jung: vamos conseguir, referindo-se ao cataclismo do nosso tempo. Ele sempre respondeu: se um número suficiente de pessoas fizerem seu trabalho interno. Jung nos fornece maneiras de explorar o inconsciente e alcançar uma melhor compreensão de nós mesmos, do mundo e das outras pessoas. Ele nos diz que devemos ter um lado negro se quisermos. Devemos ser completos. Negando a escuridão estamos negando metade de nós mesmos. O lugar onde a luz e a escuridão começam a se tocar é a experiência mais profunda que podemos ter na vida. É a união dos opostos que dá origem ao eu. A totalidade da nossa personalidade e o principal objetivo do desenvolvimento psicológico humano. O único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Se você estiver interessado em aprender mais sobre as obras de Jung, assista a mais vídeos, onde expliquei esses conceitos mais detalhadamente. Obrigado por assistir. Aspecto perigoso da psique moderna. A sombra coletiva acaba por levar à guerra. O caos econômico atinge a intolerância racial e a parte mais assustadora é que as pessoas desconhecem totalmente que estão imersas nela. As nossas boas qualidades permanecem adormecidas até reconhecermos a existência da nossa sombra pessoal. Todos os nossos. A energia está em nossa sombra e ignorá-la nos faz sentir sem vida, exaustos e preguiçosos. Um confronto com uma sombra enche a pessoa de energia e resistência que podemos usar em nossas tarefas e trabalho diários. Isso pode ser feito através do trabalho com a sombra, a prática que inclui autoconsciência, observando as próprias reações emocionais, sendo radicalmente honesto e prestando atenção aos próprios sonhos. O paradoxo da existência humana é que para experimentar a luz e a verdadeira felicidade devemos descer às trevas. A verdadeira fonte de luz é aquela que perdura e continua a arder nas profundezas das trevas. A figura do curador ferido é aquele que está em casa na escuridão do sofrimento e encontra luz e recuperação. Uma espécie de depressão criativa que é o grito da alma por crescimento. Não devemos tentar curá-la porque ela nos cura. Devemos experimentar o que significa, o que tem a ensinar e qual é o seu propósito. Esta figura xamânica aprendeu a se curar e a encontrar o ouro em sua sombra e a trazer a sabedoria ao seu povo. Paramos de temer a escuridão quando conhecemos a fênix em nós. Ressuscitará das cinzas, pois apenas aquilo que pode se destruir está verdadeiramente vivo, tornando-se nosso eu autêntico e integrando nosso lado negro. Também podemos nos tornar conscientes da sombra coletiva e não sermos vítimas dela. Isso nos permite influenciar positivamente outras pessoas para façam o mesmo, melhore nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. As pessoas muitas vezes perguntam a Jung se conseguiremos, referindo-se ao cataclismo de nosso tempo. Ele sempre respondeu: se um número suficiente de pessoas fizerem seu trabalho interno. Jung nos fornece maneiras de explorar o
Inconsciente é alcançar uma melhor compreensão de nós mesmos, do mundo e das outras pessoas. Ele nos diz que devemos ter um lado negro se quisermos ser completos. Negando a escuridão, estamos negando a metade de nós mesmos. O lugar onde a luz e a escuridão começam a se tocar é a experiência mais profunda que podemos ter na vida, é a união dos opostos que dá origem ao eu, a totalidade da nossa personalidade e o objetivo principal do desenvolvimento psicológico humano. O único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a obra de Jung, a coletiva acaba por levar à guerra o caos econômico, atinge a intolerância racial e mais a parte mais assustadora é que as pessoas desconhecem totalmente que estão imersas nela. As nossas boas qualidades permanecem adormecidas até reconhecermos a existência da nossa sombra pessoal. Todos os nossos a energia está em nossa sombra e ignorá-la nos faz sentir sem vida. Exaustos e preguiçosos, um confronto com uma sombra enche a pessoa de energia e resistência que podemos usar em nossas tarefas e trabalho diários. Isso pode ser feito através do trabalho com a sombra, a prática que inclui consciência observando as próprias reações emocionais, sendo radicalmente honesto e prestando atenção aos próprios sonhos. O paradoxo da existência humana é que para experimentar a luz e a verdadeira felicidade devemos descer às trevas. A verdadeira fonte de luz é aquela que perdura e continua a arder nas profundezas das trevas. A figura do curador ferido é aquele que está em casa na escuridão do sofrimento e encontra luz e recuperação. Uma espécie de depressão criativa que é o grito da alma por crescimento. Não devemos tentar curá-la porque ela nos cura. Devemos experimentar o que significa, o que tem a ensinar e qual é o seu propósito. Esta figura xamânica aprendeu a se curar e a encontrar o ouro em sua sombra e a trazer a sabedoria ao seu povo. Paramos de temer a escuridão quando conhecemos a fênix em nós. Ressuscitará das cinzas, pois apenas aquilo que pode se destruir está verdadeiramente vivo, tornando-se nosso eu autêntico e integrando nosso lado negro. Também podemos nos tornar conscientes da sombra coletiva e não sermos vítimas dela. Isso nos permite influenciar positivamente outras pessoas para façam o mesmo, melhore nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. As pessoas muitas vezes perguntam a Jung se conseguiremos, referindo-se ao cataclismo de nosso tempo. Ele sempre respondeu: se um número suficiente de pessoas fizerem seu trabalho interno. Jung nos fornece maneiras de explorar o inconsciente e alcançar uma melhor compreensão de nós mesmos, do mundo e das outras pessoas. Ele nos diz que devemos ter um lado negro se quisermos ser completos. Negando a escuridão, estamos negando a metade de nós mesmos. O lugar onde a luz e a escuridão começam a se tocar é a experiência mais profunda que podemos ter na vida, é a união dos opostos que dá origem ao eu, a totalidade da nossa personalidade e o objetivo principal do desenvolvimento psicológico humano. O único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários.